Na noite de ontem, nós fomos presenteados com exposição iluminada do nosso irmão Adelson Joel da Silva, com o tema As Bem-aventuranças, a Nova Lei do Amor. Na noite de hoje também o nosso irmão, para a palestra de encerramento, falando sobre o tema o Evangelho, o Espiritismo e a Nova Consciência. O nosso irmão Joel é doutor em Biologia Molecular, pesquisador da Universidade de Brasília, UNB, é mestre em Biologia Molecular, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, é também coordenador do projeto Allan Kardec, do Centro Espírita Paulo de Tarso, Brasília. É trabalhador, médium e expositor espírita da Federação Espírita Brasiliense. Ainda, trabalhador espírita da Associação Francisco de Assis, em Brasília. Antes de passarmos a nossa palestra de encerramento, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Bellini para fazer a nossa prece de abertura. Mestre Jesus, amado irmão, nós te agradecemos não só por nos permitir, mas e principalmente pela amorosa colaboração que a espiritualidade, através dos seus benfeitores, tem nos iluminado, nos animado a realizar mais este encontro. Encontro de paz, encontro de amor, de elucidações, de conhecimentos, encontros de compromissos e de libertação. Liberdade é esta ancorada nos conhecimentos do teu Evangelho de amor, que por si só nos permitirá que os nossos verdadeiros tesouros, ainda adormecidos, possam flutuar e se fazer predominantes. Abençoe, ilumine, inspire o facilitador da noite, para que todos aqui, presentes, encarnados e desencarnados, possam entender e incorporar a sua melhor condição de vida. Seja conosco, agora e aqui. Seja conosco, aqui, agora e para todo sempre. Assim seja. Eu iniciar a palavra. Minhas irmãs, meus irmãos, permaneçamos firmes no nosso ideal espírita. Neste encerramento do 20º Foral, no Centro Espírita André Luiz, nós evocamos a casa simples de Simão Pedro na estrada no caminho, a casa do caminho, aonde os apóstolos e os agregados sofredores encontravam o afeto e o amor. Todos aqueles que lá viviam não temiam os seus equívocos, porque recebiam do olhar o carinho e a sustentação. Esse pensamento cristão primitivo, que parece
assomar das nossas almas neste momento, evocando essa imagem e tomando conta das nossas almas, nos convida, como se fosse uma brisa do entardecer no Genezaré, a nos convidar a sermos amáveis, a sermos afetuosos com os outros, a beijar a testa com autenticidade, ao segurar nas mãos e permitir que o outro sinta o calor do meu amor, a acreditar que posso sentir amor e amar, na esperança de poder utilizar o lenço sacrossanto do meu coração para enxugar as lágrimas do meu amor, do meu irmão. É o pensamento do cristianismo primitivo, que rompe suave, como se fosse uma plântula, a mostrar o primeiro verde do cotilédone, na esperança dessa cor verde, para que todos percebam que agora nasceu em mim o amor verdadeiro. Assim, quando a turba se acotovelava e o seu coração prenhe de amor que saía sem que ele fizesse força, ele abre a boca para apresentar a carta magna na busca do amor. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes ou bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão dessedentados e saciados. Bem-aventurados e bem-aventurados. E as pessoas que estavam abaixo do monte bebiam o seu coração, que nadava na ondulatória sonórica da sua voz, como um poema, algo diferente, algo que preenchia o coração, e saíam de lá para dentro, despreocupado com aquilo que se passava por fora. É esse sentimento de felicidade, de compreensão, que evocamos também nesta noite. Mas em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 até 40, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente ou entendimento. Eis aí o primeiro mandamento. O segundo é semelhante: e amarás o teu próximo como tu te amas, como tu te tratas, como tu te aqueces, como tu te olhas, como tu te observas, como tu te julgas. Assim ressonará ao teu próximo, e assim ressonará o Senhor. Estabelecia Jesus o programa da
da nossa própria felicidade. Mas o tempo passa e os homens e as mulheres passam a misturar a beleza da bem-aventurança, a lei máxima para o coração, com as suas ideias, com o personalismo. E nessa mescla, a virtude misturou com o joio, e o joio passou a ser entendido como virtude, nublando a nossa mente. O Deus de amor, que educa, que corrige, para que nós nos transformemos num diamante rutilante, agora é entendido como castigador. Devo temê-lo, devo submeter pelo temor e não pelo amor. A relação com o próximo, pela má interpretação, pelo equívoco de tradução, pelos interesses pessoais da política religiosa, turvaram de tal forma a água cristalina que agora, lodaçal, não queremos mais beber. A crença, a fé, passou a sofrer a frieza glacial. E os homens e as mulheres da terra passaram a olhar Jesus como um ser político. E o termo evangelho uma estratégia política de dominação. E assim, nós vamos encontrar um Jesus que cura corpos, colocando remédio novo no pano velho da carne. Não mais o Jesus da alma, do psicológico, do emocional, do indestrutível. A felicidade do transitório tomou conta em substituição da felicidade do permanente. Não mais o espírito que vivifica, não mais o ser humano na sua intimidade, mas no corpo que é transitório. Passou a haver uma troca. Eu cumpro as leis do Senhor para que o Senhor me recompense, para que eu seja feliz aqui, tenha coisas aqui, para que a minha família desfrute do prazer e do gozo. Então venho aos templos da religião, até na casa espírita, para receber as pérolas de saúde pelo passe, para não adoecer a carne. Então vou aos centros e aos templos religiosos para cumprir uma condição de status social. Todos vão, eu vou. Como parece ser bom, então aí estou. Eu participo da doutrina, trabalho, levo a minha família, mas não a conheço. Parece até que inconsciente resolveu promover um processo de proteção através da acomodação e da preguiça nos conhecimentos do nosso Senhor amoroso Jesus. O seu evangelho passou a ser falado à torta à direita e pelos canais eletrônicos ficou tão comum que agora nós não damos tanto valor quanto os cristãos primitivos. Encontramos ainda hoje algo acontecendo com a doutrina espírita, onde parece que o livro dos Espíritos passa a ser uma Bíblia que fica muito bonita, de luxo, no estante, para que todos possam ver que eu sou espírita. Então eu me inebriago da
das obras complementares, mas o livro dos Espíritos que rompeu com força, que foi bebido no século XIX por gênios. Agora, como Evangelho de Jesus precisa ser reformulado. Precisamos da física das partículas mínimas, da equação vibrante da mecânica quântica, para podermos reformar as palavras do gênio de Allan Kardec. Não vamos falar mais fácil. Vamos falar transmissão psicoenergética do ser humano. Não vamos mais falar efeito físico. Vamos falar de telecinesia. Vamos trocar os nomes. A doutrina espírita precisa avançar nessa mesmice de O Livro dos Espíritos, linguagem do século XIX, preso ao pensamento francês da época. Então, o Livro dos Espíritos passa a ser mesclado pelo personalismo, mesclado pelo pântano de uma inteligência medíocre que não conhece. Daí o cuidado que temos que ter com o Livro dos Espíritos e com as obras subsidiárias que desenvolvem as 4 que com ele compõem o Pentateuco da codificação. Olhamos um Allan Kardec que é considerado agora um ser simples, que não consigo perceber o seu esforço. Ele não teve filhos, mas se casou. Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet não teve filhos. Não soa no meu coração algo emocional por ele. Já está distante das minhas percepções. Então, assim, o Evangelho de Nosso Senhor, assim, percebemos o descuido com o Livro dos Espíritos. Quando abrimos a página do Livro dos Espíritos e com muita atenção sondamos para auscultar o gênio do Mestre na sua introdução, onde ele demonstra, prova, explica e torna-se aberto para falseamentos. Fica ali demonstrado a imortalidade da alma e a comunicação dos espíritos com os homens. É a parte empírica da ciência espírita. Na questão número 1 até a questão 1019, para o estudioso, para aquele que cuida da sua fé, para aquele que deseja ser feliz no seu aspecto trino, pensamento, sentimento e ação e vontade, vai perceber que Allan Kardec apresenta a parte filosófica oriunda das bases científicas da introdução da questão 1 até 1019, quando nas suas 2 últimas partes converge para uma regra comportamental lúcida, real, resgatando no esforço hercúleo da inteligência e resistindo a qualquer atentado de assassínio perante o povo, ele resgata o Evangelho do Nosso Senhor. A terceira e a quarta parte do Livro dos Espíritos. Mas na sua introdução é tão bela, é tão forte, robusta na inteligência, que qualquer cientista
pode perceber quando ele assevera que espiritismo é uma coisa, espiritualismo é outra coisa e materialismo é outra coisa, quando separa uma coisa de outra coisa, quando dá nome a certos pensamentos para separar destes, ele está apresentando a nomenclatura da nova ciência. Todo cientista tem que apresentar a nomenclatura. Ele não fez diferente. Sob os olhos de Charles Darwin, de Alfred Russel Wallace, de Camille Flammarion, dos Delane, do pensamento de Jean-Jacques Rousseau e da herança de Comênios na área da educação infantil, nós vamos encontrar esses leitores, a massa intelectual, mergulhando no item 1 da introdução do Livro dos Espíritos, para encontrar a nomenclatura. Eles sabiam do que é que ele estava falando. Mas quando Allan Kardec, em outro parágrafo do mesmo item 1, estabelece que a doutrina espírita ou espiritismo tem como princípio a relação do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, o que é que ele está falando? Somente ler não bastará. Então o que é que o senhor da lógica, Hippolyte Lyon deles Arrivaram, quer dizer com isto? Quer dizer, e não precisava falar para os gênios, que princípio é proposição diretora de uma ciência. Mas que proposição é uma expressão de sentido completo que se pode julgar em verdadeiro ou falso. Verdadeiro e falso são os valores lógicos de qualquer proposição. Para atribuir valor lógico verdadeiro ou para atribuir valor lógico falso, não existe terceiro valor. Eu preciso observar, não basta. Após observar, eu tenho que pegar o objeto, observar e submeter a ensaios, a experimentações, a perquisições, a enquadramento de quarentena, atacá-lo, auscultá-lo, para retirar dados de origem experimental. Mas não basta observar, aqueles formuláriozinhos não são nada bobos. E o método da entrevista, do diálogo, com perguntas específicas, promove uma curva gaussiana, onde a extremidade é considerado erro e eu fico com a verdade. Pode mentir à vontade, saberei. Então me submete às inteligências invisíveis que pensam, que sentem, que têm vontade, parecido conosco. E somos nós, quando ele demonstra mais tarde, fora do corpo, ele submete a uma análise e observamos no item C de forma sintética. Mas aonde estão as perguntas dessa entrevista? Sintetizada no item 6 e desdobrada da questão 1 a 1019. Ele foi tão fiel, tão amigo, tão genial, que resolveu nos dar passo por passo as perguntas que ele fez. Não precisava. Ele era o Denis Arrivaio, aquele que estabeleceu a estratégia lógica pedagógica da Universidade de La Sorbonne, onde Fernando Henrique Cardoso fez a sua oratória de economia. A Universidade da Ra vangloriou o gênio do Denis Arrivaio. Não precisava apresentar as questões para a massa. Fazia um texto dos seus resultados. Mas ele quer que o povo ausculte a resposta do invisível demonstrado, para julgar o que é que eles pensam, o que é que eles sentem. É igual a mim? Eles pensam, eu penso, eles sentem, eu sinto, eles têm vontade, eu tenho. Pensar, sentir e querer são faculdades que compõem a faculdade humana. E este é o sentimento humano. Então ele submete a análise sintetizada no item 6, com a tese espírita. E depois com a tese espírita
analisado no raciocínio hipotético-dedutivo de Karl Popper, que vai existir depois, em 1959, com o livro A Lógica do Pensamento Científico, para trazer fôlego à ciência. A ciência, agora, os seus postulados, as suas conclusões devem ser falsificadas, questionadas, refutadas, e se aguentarem o calor metalúrgico do fato, da razão, da crítica, ela robustece-se e ao longo do tempo torna-se máxima, como se fosse uma rocha, como se fosse um adamante do Wolverine, indestrutível. Assim prossegue Allan Kardec com a tese espírita do item 6. E no comportamento popperiano abre os braços para a refutação, que começa no item 7, 8, até o item 16. As críticas mais pesadas, os falseamentos mais elucubrativos. Ele sana todos e chega no item 17 da introdução, que é a conclusão. Os espíritos comunicam com os homens. Os espíritos que eles mesmos disseram que eram assim. Era assim que eles chamavam gênios. Espíritos. Sou eu fora do corpo. Então aí o espírita pergunta a outro espírita: que é a alma? É o espírito encarnado. Nem faz ideia a criatura do esforço que o grande mestre Allan Kardec fez, sintetizado no seu livro dos Espíritos, Le Livre des Esprits, que você consulta todos os dias. A verdade científica, empírica, fria, metalúrgica, na introdução da sua obra, na sua casa, aguardando as condições propiciatórias para que o seu telescópio robô, plantado na face da cara, ou o microscópio eletrônico, para sondar as delicadezas do raciocínio primoroso do insigne mestre. E quando termina, a pessoa, ao terminar a introdução, é espírita. Nenhum ateu superará esta visão da introdução. A verdadeira visão empírico-científica. Nenhum cientista tem condições de refutá-la, mesmo que o mestre abra os braços para o refutamento, para caracterizar o comportamento científico, abre os braços. Allan Kardec não quer que nós o defendemos, nem a doutrina espírita quer que nós chibateamos essa obra com o nosso raciocínio, quer que duvidemos, que perguntamos, que inquirimos, porque quanto mais se bica o ovo, mais o pintinho frágil vê as frestas de onde vaza. O espírita abarca o incontornável do espaço-tempo do universo. É uma consciência de característica universal. A nossa casa é o cosmo que está inebriado de amor no fluido universal, para não tecermos consideração com os trabalhos de Dirac e outros tantos que não a têm. Assim, agora que eu tenho a certeza, se ele não tivesse aparecido, de nada teria valido a sua mensagem, versículo 15, capítulo 15, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Allan Kardec. Parecia ter olhado o apóstolo da gentilidade. Assim, meus irmãos, o que resta agora é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Deixemos a superioridade que não temos e nem a infalibilidade que ainda não conquistamos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eu sei porque sofro. Ou é prova, ou é expiação. Eu tenho certeza científica do que sofro. Se consigo superar, superarei. Serei consolado por mim por superar. Ao superar, consolo-me com o lenço das minhas próprias mãos, porque posso. Mas se não consigo superar, porque é uma colheita, fiz tantas lágrimas descerem quentes e sucar o rosto, eu aguento consolado que já estou saindo daí. E eu sei, não precisa me dizer. Bem-aventurados mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Não percamos esta reencarnação. Não tolemos a política. Não deixemos com questiúnculas que bloqueiam o progresso da ciência. Deixemos a corrupção, porque na terra só ficarão aqueles que a merecem. Não violentemos o progresso, sejamos mansos, senão seremos transferidos para o mundo primitivo e sentiremos tanta saudade de shopping, da comida da nossa querida Aurora. Engordei quase 3 quilos. Feliz! E vou comer mais. Mas se for para outro lugar, vai arder por dentro. Como chorarei, como os cabelinhos choraram. Ao abrir os olhos na noite escura e clara, no cintilar das estrelas, compor um poema de saudade. Olá! Por que me deixastes? Isso já me tem psicose. Porque o corpo é grosseiro. É como se ele estivesse entrando em animais. Isso já me tem psicose. Para os não iniciados. E para os iniciados, sabia muito bem o que era isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia de si mesmo. Misericordioso está prenhe de misericórdia, está cheio. Sede misericordioso contigo para a tua felicidade, porque o outro irá te olhar e você prende de misericórdia para consigo, sendo bom e pacífico e humilde. O outro será inevitavelmente arrastado pelas suas expressões de mansidão e de misericórdia. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça e fome. Crivamos tantas leis, ludibriamos tantas mentes, que agora não aceitamos que os outros nos envolvam em corrupção. Temos que matar com retidão interna e não ficar cobrando do governo que eu posso resolver dentro de mim. Lá em casa queimou a luz, deve ser o prefeito. A criatura nem está sabendo. Roga a praga e a pessoa não sabe, mas pega para os fracos. A sede, a fome de ser bom, de ser afetuoso. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. Bem-aventurados e bem-aventurados, e o povo foi bebendo. E hoje, com Allan Kardec, bem-aventurados somos nós. Muito obrigado.